Olá! Dentro do módulo de gestão de pessoal avançado, vamos agora entrar no cálculo de férias coletivas. Antes de falarmos sobre alguns exemplos de férias coletivas, precisamos analisar alguns aspectos legais que são importantes para o desenvolvimento do tema. Nossa referência de legislação será o site Guia Trabalhista, um texto baseado na visão do Sérgio Ferreira Pantaleão. Vamos lá? Olá! Agora falaremos um pouco sobre férias coletivas. Antes de entrarmos no processo de cálculo dentro do Proteus, vamos falar sobre algumas particularidades dos aspectos legais das férias coletivas. As férias coletivas passaram a ser um instrumento de gestão bastante importante para as empresas em geral. São vários os segmentos de mercado que possuem sazonalidades em determinadas épocas do ano. Isso interfere diretamente na produção e comercialização de determinados produtos ou serviços e, consequentemente, na demanda ou escassez de mão de obra. É justamente nessas ocasiões de queda que as empresas se utilizam das férias coletivas, para, de um lado, garantir a manutenção do emprego do trabalhador que já possui qualificação e, do outro lado, cumprir um aspecto legal que é conceder as férias anualmente aos empregados, principalmente em períodos festivos, oportunizando a confraternização familiar. A CLT estabelece algumas regras para que seja possível a concessão de férias coletivas aos empregados, as quais devem ser cuidadosamente observadas pelo empregador para que sejam consideradas válidas. Outro requisito que a legislação estabelece como necessário para validar as férias coletivas é que poderão ser gozadas em até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos, artigo 139 da CLT. Assim também serão invalidadas as férias coletivas gozadas em períodos inferiores a 10 dias ou se divididas em 3 vezes ou mais períodos distintos. Por outro lado, poderão ser concedidas parte das férias como coletivas e outra parte como individuais. Ou seja, havendo escassez de produção, a empresa poderá conceder 10 dias de férias coletivas a seus empregados, e aos 20 dias restantes poderão ser administrados individualmente no decorrer do ano conforme programação anual. Considerando a reforma trabalhista, que alterou o disposto primeiro do artigo 134, o empregador poderá conceder esses 20 dias restantes como férias individuais, em até 2 vezes, desde que haja concordância do empregado, sendo que um dos períodos não poderá ser inferior a 14 dias corridos e o outro não poderá ser inferior a 5 dias. O valor a ser pago para o empregado, a título de remuneração de férias, será determinado de acordo com o salário da época da concessão, da duração do período de férias e da forma de remuneração percebida pelo empregado, acrescido de 1/3, conforme determinação do artigo 7º, inciso 17 da Constituição, tendo o empregado, inclusive, direito à média de adicionais, como horas extras, adicional noturno, periculosidade, comissões, entre outros. O processo de concessão das férias coletivas ainda prevê que o empregador deverá, com no mínimo 15 dias de antecedência, atender às seguintes formalidades: comunicar ao órgão local do Ministério do Trabalho, informando o início e o final das férias, especificando, se for o caso, quais os estabelecimentos ou setores abrangidos. Comunicar ao sindicato representativo da respectiva categoria profissional da comunicação feita ao Ministério do Trabalho. E também comunicar a todos os empregados envolvidos no processo, devendo afixar os avisos nos locais postos de trabalho. A concessão das férias coletivas é uma prerrogativa do empregador, podendo determinar data início e término, bem como serão de uma única vez ou divididas em 2 períodos, ou 3 períodos se houver concomitância com férias individuais.
com concordância do empregado nesse caso. Entretanto, conforme dispõe-se o terceiro parágrafo do artigo 134 da CLT, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. O empregador que não cumprir com as especificações para a concessão das férias coletivas poderá ainda, além de sofrer sanções administrativas previstas na legislação, correr o risco de ter que pagar, uma vez reconhecida a irregularidade pela Justiça Trabalhista, as férias novamente ao empregado. Nesse caso, a remuneração deverá ser em dobro, mais 1/3 da Constituição. Com as alterações da reforma trabalhista, as férias poderão ser divididas inclusive aos empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Os empregados contratados há menos de 12 meses, ou seja, que não completaram ainda o período aquisitivo de forma integral, gozarão na oportunidade de férias proporcionais ao período trabalhado. Para estes empregados, o período aquisitivo de férias deverá ser alterado, iniciando um novo período na data de início das férias coletivas. Já os empregados que possuem períodos já completos, 12 meses trabalhados ou mais, não terão o período aquisitivo alterado. Essas são regras básicas referentes às férias coletivas. Nós vamos ver em 2 exemplos um funcionário que possui mais de 1 ano e um funcionário que possui menos de 1 ano, para verificarmos como o Proteus se comporta nesses 2 casos. Vamos iniciar os testes?